Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos continuar a nossa sequência de retomada dos conteúdos de raízes e potências, certo? Nessa aula nós vamos o quê? Relembrar as propriedades dos radicais, tá? Utilizar essas propriedades em exercícios diversos, tá? Que nós vamos fazer aqui juntos. Vale lembrar que para esse tipo de exercício que nós vamos tratar hoje, nós vamos usar todas as propriedades que nós vimos ao longo dessas últimas aulas, tá? Então, vou sempre deixar a propriedade no início, você escolhe aquela que você vai usar no exercício e aplica, ok? Bom, vamos começar aqui com esse primeiro exercício, ele está na página 58 do seu livro, lá no capítulo 4. Esse é o exercício número 10, tá? Então, ele me deu uma expressão aqui. Raiz quadrada de 32, mais 4 raiz quadrada de 8, menos raiz quadrada de 50, menos raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Esse exercício é um exercício de simplificação, tá? Então, a primeira etapa para a resolução dele é você fatorar todos os termos, esse daqui e esse daqui. Uma vez que todos eles estiverem fatorados, você vai extraí-los da raiz, tá? Aqueles que forem possível, e então fazer a operação aqui com os números somar ou subtrair, ok? Vou deixar um tempo para vocês fazerem e já volto com a resolução.
Muito bem, tempo esgotado. Vamos lá então, a correção da atividade do exercício número 10. Lembrando que ele está na página 58, no capítulo 4 do seu livro. Bom, raiz de 32 mais 4 raiz de 8 menos raiz de 50 mais raiz de 2 ao cubo. Vamos dar uma olhadinha então. Primeira coisa que eu falei para vocês é fazer o quê? É fazer a fatoração de todos os elementos que estão dentro das raízes, tá? Raiz de 32 é nosso velho conhecido dos outros exercícios anteriores. 32 é o mesmo que 2 elevado à quinta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 2 elevado à quinta. Então, aqui eu vou substituir por 2 elevado à quinta. Raiz quadrada de 8, eu substituirei o 8 por 2 elevado ao cubo. 2, 4, 8. São 3 vezes o 8. Então, vai ficar 4 vezes 2 ao cubo. Raiz quadrada de 50. 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2, tá? E fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes 2. Ah, mas como que você sabe tão rápido? Faça a fatoração. Dá para dividir por 2 e assim por diante, tá? Você vai encontrar 50 dividido por 2, 25. 25 divididos por 5 dá 5. 5 divididos por 5 dá 1, tá? Então, é aquela fatoração que você está acostumado. Aqui sim. Aqui nós temos o quê? Um expoente para fora da raiz. O que eu posso fazer com esse expoente aqui fora? Eu posso colocar ele para dentro. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 2 ao cubo dentro da raiz, ok? Muito bem. Agora, vamos ver o que dá para fazer com esses expoentes aqui, o que eu posso simplificar. Aqui eu tenho 2 à quinta. 2 à quinta, como é que eu tiro fora da raiz? Eu tenho que fazer grupinhos de 2 em 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Como assim, prof? Olha só. Qual é o expoente do primeiro? 2. Expoente do segundo? 2. Expoente do terceiro? 1. Então, eu tenho 2, 4, 5, 2 à quinta. Mesma coisa, tá? Só que escrita de um jeito diferente, de propósito, para que eu possa tirar fora da raiz, tá? Esse 1 aqui nem precisa ter, então eu vou tirar para a gente não se confundir com ele. Mesma coisa aqui no 2 ao cubo, eu vou fazer grupinhos de 2, porque é raiz quadrada, né? Então aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2. Mesma ideia que eu usei aqui, 2 ao quadrado vezes 2. Aqui, se você quiser, já pode tirar o 5 para fora da raiz, porque ele está elevado ao quadrado. Então, fica 5 raiz de 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. Então, 2 ao quadrado vezes 2. Muito bem. Agora, todos que estão ao quadrado vão sair para fora da raiz. Aqui eu tenho 2 saindo para fora, então fica 2 vezes 2 vezes raiz de 2. 4, aqui eu tenho esse 2 que sai para fora da raiz e esse 2 continua. Aqui já está fora o 5, então eu vou só repetir. Aqui eu tenho esse 2 que está dentro da raiz ao quadrado, sai para fora da raiz. Ok? Ó, aqui saiu 2, 2 para fora, está aqui. Aqui saiu 1, 2 para fora da raiz, está aqui. E aqui saiu 1, 2 para fora da raiz, está aqui. Agora vamos ajeitar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5, raiz de 2. E aqui, menos 2, raiz de 2. Ok? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, raiz de 2. 5, raiz de 2, 2, raiz de 2. Agora, vamos somar e subtrair. 4 mais 8 ficou 12. Menos 5 menos 2 fica menos 7, raiz de 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, né? 5 mais 2 fica 7. 12 menos 7, nós temos que aqui vai dar 5 raiz de 2. Esse é o resultado. Então, a alternativa correta seria a letra A, 5 raiz de 2, ok? 5 raiz de 2. Deixei a resolução aqui para vocês. Se precisar, pode voltar e olhar quantas vezes for preciso. Como sempre, lembrando, o material fica no Google Classroom, bem como as outras atividades que vocês podem fazer depois dessa aula. Vamos agora para o exercício número 11. Aqui eu tenho uma expressão x e uma expressão y, tá? X é 1 menos raiz de 3, y é menos 1 mais raiz de 3.
eu quero fazer o quê? Uma expressão, eu quero criar uma expressão x ao quadrado menos y ao quadrado e calcular o número que expresse isso, tá? Então, saber o número real, que valor expresso de x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu vou começar e vocês vão terminar, tá? Então, eu vou começar fazendo o quê? Vou começar definindo aqui, o x é 1 menos raiz de 3. X é igual a 1 menos raiz de 3. Y é menos 1 mais raiz de 3. Mais raiz de 3. O que eu posso usar nisso? O que eu quero fazer? Eu quero fazer x ao quadrado? Eu quero fazer x ao quadrado. X ao quadrado é isso aqui ao quadrado. 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Ok? Qual é a propriedade que eu posso usar aqui nesse quadrado? Eu posso fazer produto notável, tá? 1 menos raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que a menos b ao quadrado. Você deve ter visto produtos notáveis já no 8º ano, mas caso não tenha visto, dá uma olhadinha, volta lá, tem bons vídeos na internet ensinando a fazer produtos notáveis, tá? Que é o caso disso aqui. Isso é o quadrado da diferença. Produto notável diz que quando eu tenho um produto, ou seja, um quadrado da diferença de dois termos, eu vou fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso que eu vou usar aqui, nesse daqui. Então, eu vou fazer esse ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E no de baixo, o que eu vou usar? Eu vou usar o quadrado da soma e não da diferença. A mais b ao quadrado. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, produto notável quadrado da soma, que é esse caso aqui, tá? Então, o primeiro eu vou fazer o quadrado da diferença, o segundo eu vou fazer o quadrado da soma, ok? Então, eu vou deixar vocês fazerem. Feito isso, encontrado o quadrado x ao quadrado e y ao quadrado, eu faço a diferença entre eles. Vou subtrair um do outro, tá? Então, eu vou deixar vocês terminarem, daqui a pouquinho eu volto com a resolução.
Muito bem, acabou o tempo. Vamos então para a resolução do exercício. Nós começamos fazendo x ao quadrado, ok? Quem é x? Lembrando que x é essa expressão aqui, 1 menos raiz de 3. Para elevá-lo ao quadrado, nós necessitamos da ajuda dos produtos notáveis, tá? Então, como é que eu faço? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, como é que vai ficar? O quadrado do primeiro é 1 ao quadrado, que é 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, então mais raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, que é 3, né? Vou colocar aqui já a resposta. Raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Muito bem, vamos aqui para o y, a mesma coisa no y, tá? Só que aqui nós vamos fazer o quadrado da soma e não o quadrado da diferença. Então vai ficar o primeiro ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1. Nenhum número negativo fica positivo quando elevado ao quadrado, tá? Menos 1 ao quadrado é 1. Mais, por causa da regra, ok? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes menos 1 vezes raiz de 3. Aqui eu fiz só para você ver por que vai ficar negativo, tá? Porque mais vezes menos é menos. Então, ao invés de ficar mais 2 raiz de 3, vai ficar menos 2 raiz de 3. Embora ele seja um quadrado da soma, tá? Então, fica menos 2 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Tá? Então, ok. Aqui já tá bom, eu vou continuar a partir daí. Agora eu tenho o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado menos y ao quadrado. X ao quadrado é essa belezinha aqui, ó. Então, x ao quadrado fica 1 menos 2 raiz de 3 mais 3. Poderia somar aqui o 1 com 3, tá? Vou deixar assim só para ficar organizado, mas se você quiser pode somar. Menos o outro, o y ao quadrado, que é 1 menos 2 raiz de 3 mais 3. Agora eu vou somar. 1 mais 3 vai ficar 4. Então aqui eu fiquei com 4 menos 2 raiz de 3. Menos, esse menos tem que manter o parênteses, porque o menos que está aqui fora muda o sinal de todo mundo que está lá dentro, tá? Então mantenha o parênteses por enquanto. 1 mais 3 fica 4 menos 2 raiz de 3, ok? Agora eu vou tirar o parênteses e para isso eu mudo o sinal de todos. Fica 4 menos 2 raiz de 3, menos 4, porque aqui o sinal do 4 quando não tem nada é mais, e esse menos com esse menos fica mais 2 raiz de 3. Olha que maravilha. 4 menos 4, morreu. Menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, já era. Sobrou o quê? Sobrou nada. Então, isso aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 0, ok? Então, a alternativa correta é a letra D. O resultado é 0, ok? Espero que tenha sido fácil, que você tenha conseguido fazer. Vamos agora para o exercício número 12. O exercício 12, ele tem uma ideia que você tem que lembrar de um tempo atrás, quando você aprendeu a resolver equação, quando você tinha uma incógnita no expoente, tá? Chamada de equação exponencial, tá? Aqui nós temos uma equação exponencial tranquila de resolver, tá? Mas vamos dar uma olhadinha como funciona. Aqui eu tenho raiz de índice x, ok? O índice é a incógnita, eu não sei qual é o índice da raiz. Raiz de índice x da raiz quadrada de 2, ok? Igual a raiz de índice 12 de 2 também. Então, o que ele está me dizendo? Que essas duas coisas são iguais, tá? Que isso aqui e isso aqui são coisas iguais, beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Como eu tenho um produto aqui dentro, tá? X, e aqui, como eu tenho uma raiz dentro da outra, eu vou transformar isso em produto, x vezes 2.
Então, vai ficar o índice da raiz 2x. A propriedade permite que a gente multiplique, tá? Esse daqui com esse daqui, quando eu tenho uma raiz dentro da outra. 2 é igual a raiz de índice 12 de 2. Olha só o que está escrito aqui. Raiz deste índice é igual a raiz 12 de 2. Se esse índice aqui, se essa expressão é igual a essa daqui, isso significa que esse índice tem que ser igual a esse, que os índices das raízes têm que ser iguais, tá? Eu posso deixá-lo dessa maneira mesmo, como índice de raízes e já igualar esse com esse, descobrir. Por quê? Porque olha só, se essas duas coisas são iguais, o x só pode ser quanto? Pense comigo. 2 vezes x tem que ser 12, tá? O dobro de x tem que ser 12, então o x tem que ser quanto? O x tem que ser 6, só pode ser 6, tá? Então aqui eu vou achar que x vale 6. Ah, professora, mas eu não consigo pensar assim, eu tenho que usar as propriedades e fazer passo a passo. Excelente! Vamos fazer passo a passo, tá? O que eu faço? O expoente do 2 é 1, então fica 1 sobre 2x. Aqui o expoente desse 2 é 1, então fica 1 sobre 12, tá? Então eu transformei as duas em frações. Transformadas em frações, agora sim, equação exponencial, se as bases são iguais, os expoentes serão iguais. Então, 1 sobre 2x é igual a 1 sobre 12, ok? E aí, para descobrir o valor do x, agora você faz aquela multiplicação cruzada, famosa, que todo mundo gosta de fazer, né? 2x vezes 1 é 2x, 1 vezes 12 vai dar 12, então x é igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6, tá? Aqui a gente fez em muitos passos o que a gente poderia ter feito aqui só pensando, usando um pouquinho do raciocínio, tá? Mas faça passo a passo se você não tem segurança. Então, descobri o valor do x. Agora eu tenho que descobrir o valor do y e a ideia vai ser a mesma, tá? Eu vou deixar vocês fazerem, ó. Eu tenho raiz cúbica da raiz de índice y de 15 e isso é igual a raiz de 15 não, né? De 5, prof. De 5 e isso é igual a raiz de índice 15 de 5. Ok? Olha só, o que apareceu aqui? A mesma ideia. Olha como esse e esse são muito parecidos, só que aqui eu tenho 3y, aqui eu tinha 2x, tá? Muito parecido. Então, a mesma ideia. Vou deixar um tempo para vocês fazerem, tá? E eu já volto com a resolução desse exercício.
Vamos lá então para a correção? Lembrando que nós já fizemos a primeira parte, tá? Raiz de índice x da raiz quadrada de 2, transformamos aqui e encontramos o valor de x, que era 6. E eu falei para vocês que aqui dá para fazer a mesma coisa, tá? Então, como é que eu faço? Primeiramente, eu vou multiplicar aqui o 3 com o y, tá? O produto entre os índices das raízes. Então, eu vou ficar com raiz de índice 3y de 5. E aqui, raiz de índice 15 de 5, tá? Nesse caso, eu vou fazer um pouquinho mais simplificado do que essa daqui, porque aqui a gente já sabe de onde que vem essa ideia de fazer 2x igual a 12, porque eu posso igualar simplesmente os índices, tá? É uma variante da equação exponencial. Então, eu vou ficar com 3y igual a 15. 3y igual a 15. Mas por que, professora, que fica assim? Porque a equação está me dizendo que esses dois termos são iguais, tá? Tanto o 3y quanto o 15 são termos iguais, esse e esse. Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar qual é o y aqui de forma que o resultado seja 15. Então, se 3y é igual a 15, 15, né? Y é igual a 15 dividido por 3, ou seja, encontramos y igual a 5, ok? Ó, esses dois índices são iguais, tá? Como eles são iguais, o y só pode ser 5, porque 3 vezes 5 é 15, mas lembrando que você poderia ter resolvido dessa maneira, como eu fiz no primeiro caso, tá? Também aqui tá super certinho. Encontramos então que o y é 5, então aqui já está praticamente pronto, né? Sabemos do início que o x é 6 e agora encontramos y igual a 5. Qual é a pergunta lá? É para eu fazer x menos y. Ora, x menos y será 6 menos 5. 6 menos 5 é igual a 1, então, resposta correta, alternativa A. O resultante será 1, ok? Muito bem, espero que tenha sido fácil, que você tenha conseguido acertar. Agora vamos para o exercício número 13, lembrando que todos esses livros estão lá no seu livro, todos esses exercícios estão no seu livro, na página 58 e 59, tá? Então agora eu vou fazer essa expressão aí, eu vou começar, quem vai fazer são vocês. Qual é o número inteiro que você obtém quando simplifica essa expressão aqui? 3 raiz de 10 menos raiz de 10 sobre raiz de 10 menos 3. Aqui nós temos uma coisinha conhecida, nosso velho amigo racionalização, nossa velha amiga racionalização de denominadores, tá? Lembra que a gente não pode fazer conta quando tem uma raiz aqui no denominador? Porque eu não conseguiria tirar MMC entre o que está aqui e o que está ali, tá? Não tem como fazer. Então, nós vamos primeiro racionalizar o denominador. Vai ficar assim. 3 raiz de 10. Pessoal, um recadinho para vocês. A matemática, ela é muito aberta com relação à resolução de vários exercícios, até porque são inúmeras propriedades e inúmeros jeitos de fazer, tá? Aqui eu vou fazer de uma maneira, pode ser que você conheça outra, tá? E tudo bem, é ótimo, são variações da mesma coisa, ok? Então eu vou fazer de uma forma aqui, tem gente que faz mais direto, tem gente que não usa o conjugado, faça da maneira que você achar melhor, desde que resolva e funcione, ok? Tem várias formas de fazer o mesmo exercício, tá bom? Então não se prendam só ao que está aqui, pesquisem outras maneiras, vão no YouTube, professor, enfim, cada um faz o seu jeito, tá? Então eu vou fazer dessa forma, mas você pode ser que queira fazer de um jeito diferente e tá ótimo também, tá? Então 3 raiz de 10 menos raiz de 10 sobre raiz de 10 menos 3. Raiz de 10 menos 3. Raiz de 10 menos 3. Bom, primeiramente, então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos tirar a raiz do denominador, tá? Essa raiz no denominador, ela atrapalha a gente, então nós vamos tirar essa raiz. Para isso, eu vou usar o conjugado. Volte na aula de racionalização de denominadores lá, que tem tudo ensinadinho, explicadinho como que faz a racionalização. Para tirar isso aqui, eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado dessa expressão. Então, vai ser assim, ó. Multiplico aqui por raiz de 10
mais 3 e multiplico aqui também por raiz de 10 mais 3. Por que raiz de 10 mais 3? Porque você volta lá nos produtos notáveis, lembra? Eu fico com A menos B vezes A mais B. E isso é o quê? Isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu vou fazer o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo e a raiz vai desaparecer, tá? Esse é o objetivo da racionalização. Então, eu vou deixar vocês fazerem, tá? Façam essa etapa aqui, que é a racionalização. Uma vez racionalizado, é só subtrair essa dessa daqui, tá? Eu vou deixar um tempinho e já volto, então, com a resolução para vocês. Voltamos então, vamos lá para a resolução desse mais um exercício? Lembrando que aqui, o que nós fizemos? Eu expliquei para vocês que para começar a resolução, a primeira etapa é fazer o conjugado, tá? Fazer a multiplicação e divisão pelo conjugado para sumir essa raiz aqui de baixo, tá? Então, eu vou fazer agora aqui a multiplicação com vocês. 3 raiz de 10 menos, esse menos, ele é o menos geral da fração, tá? Então, eu vou deixar o menos aqui na frente e vou fazer as contas como se esse menos não existisse, tá? Ou seja, eu não vou considerar que menos, a raiz de 10 seja negativo nesse momento, tá? Só para não confundir a resolução. Então, aqui eu vou distribuir, ó. Eu tenho uma raiz multiplicando uma expressão. Então, eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ficar raiz de 10 ao quadrado. Mais raiz de 10 vezes 3 vai ficar 3 raiz de 10, ok? Eu distribuí os elementos aqui, essa raiz,
vezes essa expressão. Agora embaixo é fácil, embaixo é a multiplicação pelo conjugado. A menos B vezes A mais B é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que a gente já faz de propósito para a raiz desaparecer, tá? Então fica assim, quadrado do primeiro, raiz de 10 ao quadrado, menos quadrado do segundo, 3 ao quadrado, ok? Então, vamos dar um jeitinho de arrumar ela. 3 raiz de 10 menos raiz quadrada de 10 ao quadrado, some o quadrado com a raiz, vai ficar 10. Menos, aliás, aqui é mais, né? 3 raiz de 10. E aqui, 10 ao quadrado, raiz quadrada de 10 ao quadrado desaparece, o quadrado desaparece a raiz, vai ficar 10 menos 3 ao quadrado, que é 9, ok? 10 menos 9 é 1. Então, ficou ótimo, sumiu a fração. Ficamos só com o numerador. 3 raiz de 10 menos, agora, vamos mudar o sinal de todo mundo aqui dentro, tá? Porque isso é um sinal que eu deixei para todos os elementos aqui. Então, agora eu vou mudar. Vai ficar menos 10 menos 3 raiz de 10. Por que menos, professor? Porque, ó, é como se eu tivesse aqui um parênteses, esse menos tudo isso. Lembra que eu falei no último exercício que o sinal de menos aqui fora muda o sinal de todo mundo lá dentro? Então, aqui vai ficar menos 10 e menos 3 raiz de 10. E embaixo, por que não tem nada? Porque 10 menos 9 é 1. E quando o denominador é 1, não precisa aparecer, né? Então, ficou assim. 3 raiz de 10 menos 3 raiz de 10, esse com esse foi embora. Sobrou apenas o menos 10. Então, o resultado é menos 10. Ou seja, esse menos esse equivale a menos 10. A alternativa correta, então, é a letra D. Letra D, menos 10, certo? Deixei aqui a resolução para vocês. Lembrando que no Classroom tem mais exercícios para vocês praticarem, tá? Deste conteúdo e dos outros anteriores também. E o nosso último exercício de hoje, exercício 14, tá? Está lá no livro de vocês também, na página 59, 58 ou 59. Bom, aqui nós vamos fazer o quê? Vamos aplicar a propriedade da potência, que diz que se você tem uma potência com expoente racional, você transforma em raiz, tá? Isso, ou você pode simplificar antes de transformar, também funciona, tá? Vou colocar aqui o exercício para a gente dar uma pensada nele, e aí eu deixo um tempinho para vocês fazerem. 8 elevado a 1/3, então A é igual a 8 elevado a 1/3, mais 16 elevado a 1/4, menos 2 ao quadrado, mais 8 elevado a 4/3. 4/3. Muito bem. Aqui há vários caminhos para resolução, tá? Como eu disse, você pode fatorar tudo e transformar em base 2 agora e simplificar para então aplicar a raiz se necessário. Ou você pode transformar tudo em raiz, fatorar e trabalhar com ele como raiz. Tanto faz. Por que raiz, prof? Porque o expoente é racional. Expoente racional transforma um número que tem uma potência com o expoente racional em uma raiz, tá? Então, você pode transformar em raiz ou fazer direto usando a propriedade da potência, tá? Aqui eu vou transformar em raiz, tá? Oriento que talvez você possa fazer isso. 8 elevado a 1/3 vira raiz cúbica de 8, ok? 16 elevado a 1/4 vira raiz quarta de 16. E assim por diante, tá? Ou então, posso colocar aqui, isso daqui, vou manter assim mesmo, tá? Aqui eu vou colocar uma segunda opção para você. 8 elevado a 4/3, eu posso dizer que 8 é 2 ao cubo, tá? Na sua forma fatorada, elevado a 4/3, e simplifico um com o outro. Então, tanto faz, tá? A resolução é aberta, pode fazer da forma que você achar melhor, e eu já volto com a resolução para você, tá bom?
Voltamos então. Vamos dar uma olhada aqui na resolução do exercício? Espero que você tenha conseguido fazer, hein? Comigo aqui, ó. 8 elevado a 1/3. Como que diz a propriedade? A propriedade diz que A elevado a M sobre N é raiz enésima de A elevado a M. Então, eu posso transformar o expoente racional em uma fração, em uma raiz. Isso que eu vou fazer aqui. 8 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 elevado a 1, que não tem necessidade de colocar, porque aqui 1 no expoente não faz diferença nenhuma. 16 elevado a 1/4, seguindo essa mesma ideia, eu transformo em raiz quarta de 16 elevado a 1, ou seja, raiz quarta de 16, ok? Aqui é menos, esse menos aqui, cuidado, isso confunde muito, tá? Esse menos é o menos daqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo. Menos 2 elevado ao quadrado é 4, então aqui, isso aqui, fica positivo, fica 4. Tá? Só que como tem um menos ali fora, ficou negativo. Aqui é a mesma coisa, 8 elevado a 4/3. Vai ficar a raiz cúbica de 8 elevado a quarta, ok? O 3 é índice, o 4 é expoente. Agora, todos os números vamos racionalizar, tirar da raiz ou simplificar o que for possível fazer. Aqui nós temos raiz cúbica de 8. 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Então, eu fico com raiz cúbica de 2 ao cubo. Ou poderia já extrair a raiz cúbica de 8, que é 2, tá? Tanto faz. Raiz quarta de 16 à quarta. Raiz quarta de 16 à quarta, 16, nós substituímos o 16 por 2 à quarta. Ok? 2, 4, 8, 16. Então, se quisesse, podia cortar também fora da raiz, tanto faz. O menos 4 mantém, porque não tem nenhum número para somar com ele. Aqui, fazemos o seguinte. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, tá? Então, eu vou ficar com raiz cúbica de 2 elevado ao cubo elevado à quarta, tá? 2 ao cubo à quarta. Aqui eu vou fazer de novo aquele recurso que eu já usei uma outra vez, tá? Para não precisar colocar tudo juntar e depois separar tudo, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter aqui a ordem do produto, porque a ordem dos fatores não altera um produto. Eu vou inverter aqui, ó. Em vez de usar 3 elevado à quarta, eu vou colocar 4 elevado ao cubo, tá? Por quê, professora? Porque daí eu posso cortar, porque a raiz cúbica e o cubo dentro pode cortar, tá? Então, mas já faço isso. Então, A vai ser, aqui eu corto 2 ao cubo com raiz cúbica vai ficar 2. Aqui eu corto 2 à quarta com raiz quarta, vai ficar 2, menos 4, mais. Então, aqui eu vou fazer aquela inversão que eu falei para vocês, ó. 2 elevado a 4 elevado a 3, certo? Ó, inverti. 3 vezes 4, 4 vezes 3, tanto faz. Agora eu posso cortar o cubo e cortar o índice, sobrando apenas 2 elevado à quarta, tá? É uma maneira mais simples de fazer a racionalização. 2 mais 2, 4. 4 menos 4, morreu. O que sobrou? Sobrou só esse cara aqui. 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, 2. 4, 8, 16. 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, nossa resposta ali, temos que A é igual a 16, alternativa correta, letra C. Ok? Bom, hoje nós aprendemos a utilizar as propriedades das potências, utilizamos em vários exercícios, também trabalhamos com a propriedade dos radicais, ok? Essa foi a nossa segunda retomada desse assunto, ainda teremos mais 3 aulas só de retomada, então se você ainda não está craque no assunto, não se preocupe que vai ter tempo de você aprender bastante sobre isso, ok? Até a próxima aula, espero vocês aqui e não esqueçam de ser extraordinários. Até mais!